ler Marcos capítulo 2, versículo de número 21. Não, Miguel, coloca o 18, senão eles vão dizer que eu estou lendo o texto sem contexto. Coloca o 18. Os discípulos de João e os líderes judaicos às vezes jejuavam, isto é, ficavam sem comer, como parte da religião deles. Um dia vieram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos não faziam isto também? Era jejum. Versículo de número 19. Jesus respondeu: os amigos do noivo se recusam a comer até a festa do casamento? Vão ficar tristes enquanto ele se acha ainda com eles? Versículo 20. Mas algum dia ele, o noivo, será tirado deles, e então chorarão. Versículo 21. Além disso, disse Jesus, ficar sem comer é parte da velha maneira de fazer as coisas. É como remendar uma roupa velha com um pedaço de pano novo. E o que acontece? O remendo repuxa e deixa o buraco pior do que antes. Remendo da lei em vestes da graça. Remendo da lei em vestes da graça. Coloca o versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam fazendo o quê? Jejuando. A pergunta que eu faço aos senhores é: quem era João, o último profeta da lei? Sim ou não? Sim. E quem eram os fariseus? Os ferrenhos seguidores da lei de Moisés. E quem é a igreja evangélica para fazer as mesmas coisas que eles fazem? Judeus enrustidos com nome de evangélico. Ora, quem estava jejuando não eram os discípulos de Yahshua. Quem estava jejuando eram os líderes religiosos da lei judaica. Como que um pastor vem diante de uma congregação e dizem: amanhã todo mundo em santo jejum? Quem aqui já fez jejum, por favor, diga amém. Remendou, né? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus? Leia. Mas os teus discípulos não jejuam. Bem, os discípulos de Jesus jejuavam, por favor. Por que a igreja jejua então? Eles são discípulos de João? São discípulos dos fariseus? Versículo de número 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Meu irmão, já preguei essa passagem mais de 1 milhão de vezes. Ela tem que ser pregada 700 bilhões de vezes, enquanto existir essa maldita religião que pega remendo velho e coloca em pano novo. Claro que hoje isso não sofre impacto para você que está me ouvindo, mas para as pessoas que amanheceram hoje num jejum judaico, para as pessoas que têm isso como fonte de mortificar carne, de comunhão com o Pai, não sabe que isto não tem proveito nenhum. Depois ele diz no versículo de número 20, olha lá: dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo. Agora, o noivo seria tirado da igreja ou o noivo seria tirado dos discípulos? Alô? Ele nunca foi o nosso noivo. Nunca. Cantamos isso a vida inteira. Estão as religiões aí. Nós paramos uma freira um certo tempo atrás e perguntamos: tudo bem com a senhora? Ela: tudo bem. Estou vendo que vocês aí estão aí falando aí do evangelho no YouTube. Eu não aceito muito essas pregações porque eu sou noiva de Jesus. Olha, se você é noiva, a aliança está do lado direito, mas a aliança era antiga quando era aqui. Ela saiu lá no madeiro, esta aliança saiu daqui e ela entrou aqui na mão esquerda. Ela está do lado de lá da cruz.
O casamento foi realizado. Ele não aceita divórcio. Uma vez casado com ele, casado para sempre. Nós somos a esposa. Ele é o cabeça e nós o seu corpo. Paulo fez uma analogia com o marido e a mulher. O marido é a cabeça da mulher, Cristo, o cabeça da igreja. Nós não somos noivos. Eles eram o noivo. Ele iria ser tirado deles. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. E vocês sabem qual foi esse tempo. Ele foi lá sexta, sábado, e no domingo a tristeza acabou. O noivo deles voltou. E já voltou como marido, e que Paulo iria preparar para apresentá-los. A igreja desconhece totalmente isso. Isto aqui é o beabá entre nós. Isto é tão simples como beber um copo d'água. Mas quando você joga isso aqui lá dentro do sistema religioso, começa então o remendo. Mas essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas é porque isso, é porque Paulo jejuou. Abençoado, presta atenção. Paulo jejuou porque Paulo era judeu. Daniel jejuou porque era judeu. Joel jejuou porque Joel era judeu. Todos os escritos bíblicos, com exceção de Lucas, que foi o único gentio a escrever duas epístolas, todos eles eram judeus, e os judeus estavam debaixo de jejum. Qual é o motivo da igreja jejuar? Nenhum. Jejum e outras práticas evangélicas são remendos da lei de Moisés no pacto da graça. Ele explicou isso no versículo 21, que é a base da nossa homilia esta manhã. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Será que ele estava falando de pano, de cetim, de brim? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Por quê? Porque isso é uma sandice. Ele disse que o remendo novo tira parte da veste velha. E o que acontece? A ruptura fica maior. É assim que estão os crentes. Ao invés de fechar as brechas, se abrem muito mais. Lucas capítulo 18, versículo de número 9, é uma passagem bastante conhecida. Olha aí o retrato, olha aí. Propôs também a esta parábola alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideraram injustos e desprezavam os outros. 10. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Olha lá, o fariseu, o seguidor da lei. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Mas parece até que eu estou ouvindo aquela sargentona falando comigo. Rapaz, mas era exatamente isto que ela falava quando eu saí de lá. Ela dizia para mim: você agora quer viver de qualquer maneira, você agora não quer mais fazer jejum, não quer ser dizimista fiel, você agora quer viver o evangelho de portas largas. Mas quem quer viver o evangelho de portas largas sou eu. O evangelho que eu vivo não é portas largas. A doutrina de vocês não passam por aqui. Nenhuma das coisas que vocês passam, comparando com o evangelho, não passa. Aqui não passa campanha, não passa culto de libertação, aqui não passa unção do dizimista, aqui não passa buscar Deus no monte, nada passa por aqui. Então eu não estou vivendo a porta lá, eu estou vivendo o que é estreito. Eu vivo o evangelho. E então ele disse: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo de número 12. Olha lá o fariseu. A pergunta que eu faço é: este homem estava na lei ou estava na graça? Na lei. Então esta prática é uma prática da graça ou da lei? Da lei de Moisés. E por que os crentes fazem exatamente isso? Como é que estes ensinos estão dentro das igrejas? E quando você confronta eles, tá? É que nós estamos fugindo do evangelho. Vocês não pregam o evangelho. Mas vocês também estão vivendo a lei. Olha o que disse o fariseu: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Uau! Que homem santo, poderoso, e vivia confrontando a Cristo.
Abençoados, vamos começar o nosso entendimento esta manhã, porque até aqui você já conhece de cor e salteado.